Irmãos, irmãs da Pastoral Familiar, famílias de nossa paróquia. Venho até vocês mandar essa mensagem no início da Semana da Família em nossa paróquia de Nossa Senhora do Rosário. E falar um pouco sobre família é uma igreja doméstica. O catecismo da igreja não apenas ensina que os filhos devem respeitar e honrar e obedecer os pais, como mostra a família no plano de Deus. Podemos comparar a família a uma planta linda, de um edifício sólido e precioso. Independente de ser cristã, está na base da sociedade e do projeto de Deus, pois cada casa, cada família é uma igreja doméstica. Por isso, a família cristã é evangelizadora e missionária por sua essência. Como sal na comida insossa, como fermento na massa, mesmo vivendo com todas as dificuldades, pois não existe uma família que não passe por problemas, e assim por viver todos os encontros próprios da família, tem necessidade de reconciliar, perdoar e fazer diferente. Nesse sentido, irmãos e irmãs, a família sendo o que é, torna-se uma igreja doméstica, evangelizadora, mesmo no meio das dificuldades próprias, com os nossos gênios, temperamentos e vícios. Ainda assim, essa família está sendo igreja, assim reproduz em pequena escala o que acontece na grande igreja e na sociedade. Mesmo que sua família seja cheia de problemas e sofrimentos, Deus está nela, pois Ele nos fala que não veio para os justos, mas para os pecadores, como se nos dissesse: eu não vim para as famílias bonitinhas, arrumadinhas, mas justamente para as famílias cheias de problemas, pois Ele é o nosso auxílio. Jesus não está ausente na sua casa, por isso, não desista da sua família, pois todos nós precisamos deste acolhimento. Não existe pais e filhos sem defeitos, mas nesse suportar, perdoar e amar é que nos faz ser mais gente, com ternura, com amor e sensibilidade. Gente que é gente, que vive na esperança. E assim seremos famílias cristãs, evangelizadoras e missionárias. Falando em missão, eu me lembro de Paulo. Ao deixar a Grécia, Paulo se dirigiu a Corinto. Ali encontrou hospitalidade na casa de Áquila e Priscila, que por serem judeus foram obrigados a abandonar Roma por ordem do imperador Cláudio. O gesto de acolhimento de Áquila e Priscila foi bonito. Eles saíram de si para praticarem a arte cristã da hospitalidade, abrir-se as portas de sua casa para acolher o apóstolo Paulo. Deste modo, o casal acolhe não só o evangelizador, mas também o anúncio que ele leva consigo, o evangelho de Cristo. Áquila, Priscila compartilharam também a atividade profissional com Paulo. A construção de tendas. Assim acontece na casa hospitaleira de Áquila e Priscila, onde se fabricam tendas. O apóstolo inicia com eles o projetar e plantar tendas de Deus em meio aos coríntios. E assim inicia a comunidade de Corinto, comunidade fervorosa, como deve ser a nossa família. Comunidade fervorosa, comunidade doméstica. Áquila e Priscila abrem as portas também para os irmãos e irmãs em Cristo, formando uma comunidade para a escuta da palavra. E a família doméstica escuta a palavra de Deus. E celebravam juntos a Eucaristia naquele tempo. Também hoje,
Em alguns países que a perseguição aos cristãos não tem a liberdade religiosa, fazem assim, escondidos, rezam, para rezar e celebrar a sua fé. Depois de um ano e meio na cidade, Paulo parte para Éfeso com Áquila e Priscila. E ali a sua morada se torna um local de catequese. E nossa família é chamada a isso, ser lugar de catequese. E por fim, Áquila e Priscila voltam para Roma. O apóstolo chega a fazer um agradecimento ao casal na carta aos Romanos, afirmando que eles arriscaram suas cabeças para salvar a sua vida. Quantas famílias em tempos difíceis como esse arriscam a sua vida para manter o evangelho vivo nos dias atuais. Entre os números colaboradores de Paulo se destacam Áquila e Priscila, porque são modelos de uma vida conjugal, de responsabilidade, empenhados a servir de toda a comunidade cristã. Recordo que as graças à fé é a evangelização de tantos irmãos. O cristianismo, a partir de Áquila, Priscila, entre outros, chegou a nós. Então, irmãos e irmãs, peçamos ao Pai que mande seu Espírito sobre todos os casais cristãos da nossa paróquia, que é exemplo de Áquila e Priscila, saibam abrir as portas de seus corações a Cristo e aos irmãos e transformem suas casas em igrejas domésticas. Neste tempo de pandemia, temos que abrir, transformar nossas casas em igrejas domésticas. Uma casa é uma igreja doméstica, onde viver a comunhão e oferecer o culto da vida vivida com fé. Nós fazemos o culto em casa, uma celebração da vida, o se alimentar junto, conversarmos, ter um momento de discussão, mas há o ato penitencial, tem que haver o perdão. É um culto, é uma celebração. E a maior celebração em casa que deve ter é a celebração da caridade. Devemos rezar para esses dois, Áquila e Priscila, que deram sua vida, ensinaram e passaram aos outros o evangelho. Nossa igreja doméstica seja assim, como eu disse no início, uma bela planta de vida que produza fruto. E tenhamos uma boa semana da família, que a nossa igreja doméstica seja cada vez mais de amor. Transmita o odor de Cristo. Que a Senhora do Rosário, que esteve numa família com Jesus e José, com a minha bênção, cada vez mais tem amor em todos os nossos lares. Deus abençoe a todos. Olá, famílias. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos. A paróquia Nossa Senhora do Rosário, juntamente com a pastoral familiar, unidas à arquidiocese, saúda a todas as famílias. Nós, famílias cristãs, faz parte de nossa fé defender a família e o lar. Unidos a Deus, consagramos esta semana à Sagrada Família. Uma abençoada semana a todos. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. A paróquia Nossa Senhora do Rosário e a pastoral familiar têm o desejo e querem contribuir para o crescimento rumo à maturidade na fé em nosso Senhor Jesus Cristo como alimento de nossas orações. A paróquia e a pastoral pedem para ficarem atentos e obedecerem às instruções do sistema de saúde. Além disso, que leiam a palavra de Deus diariamente em família como instrumento de fortalecimento e defesa nos dias atuais. Muito além da importância da participação dos pais, acompanhando seus filhos no dia a dia, vemos claramente a importância do papel da pastoral da catequese,
principalmente nos dias de hoje. Sendo assim, convidamos duas grandes amigas para falarem sobre esse tema tão importante. Nossas saudações aos nossos irmãos na fé, a paz de Cristo. Bom, a catequese ela tem um papel fundamental no processo de iniciação à vida cristã. E ela exerce esse papel quando faz chegar a palavra de Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E essa circunstância, hoje, é a realidade da pandemia, né? E nós, catequistas, nesse sentido, estamos buscando estratégias, buscando novas alternativas para cumprir a nossa missão, né? Que é de levar os ensinamentos de Cristo e da Igreja até os nossos catequizandos. Usando tecnologias, como as redes sociais, que é muito comum em todas as famílias, a gente consegue fazer com que as crianças participem dos encontros, façam as reflexões dos temas. Para aqueles que não têm esse acesso às redes sociais, não tem como fazer isso, a gente, então, disponibiliza um roteiro de catequese, né? E esse roteiro vem lá com a oração inicial, com uma leitura bíblica, com uma reflexão sobre o assunto. E os pais são convidados a fazer esse papel de catequista, né? Que eles vão conduzir esse encontro, vão refletir com as crianças, vão ensinar a rezar, né? Vão fazer até voltar um pouquinho, né? Lembrar o que era a catequese. E isso se faz, aí inicia o resgate da catequese familiar. E partindo desse princípio, além da catequese familiar, que começa desde cedo, quando ensinamos nossos filhos a oração da Ave Maria, o Pai Nosso, o Anjo da Guarda, quando chega na hora certa, a criança é conduzida pelos seus pais e padrinhos, que também têm essa missão, a iniciar nos estudos da catequese para a primeira Eucaristia. Lembrando sempre que a catequese é a educação na fé católica. Ela vai muito além e não se limita a dar o catecismo para a primeira Eucaristia, tampouco é um curso do qual se espera uma formatura, né? Tem sempre que lembrar que a catequese é uma iniciação para o caminho à vida cristã, para o caminho da Igreja. E essa é exatamente a proposta da Igreja. Que ela propõe que se faça uma determinada caminhada, que comece, então, lá na catequese, né, onde eles vão aprender mais profundamente quanto à espiritualidade, à doutrina, até as outras etapas, como o crisma. Temos sempre que lembrar que eles vão aprender os sacramentos, a doutrina como um todo e a cultura da religião católica. Catequese, um alicerce para despertar a religiosidade nas famílias. Quero refletir com você 3 pontos sobre catequese e família. O primeiro ponto, que é muito importante, é observar a realidade, observar o nosso tempo. A nossa sociedade passa por um processo de mudança de valores, de hábitos, de costumes, e ela costuma jogar fora muitas das realidades que ajudaram a se tornar uma sociedade como a nossa. Uma realidade que sofre com isso é a família. Você vê, por exemplo, famílias cada vez mais desfaceladas, mais desestruturadas, e quando eu quero dizer isso, não pense você que eu estou falando de famílias que são constituídas de outras formas, não é isso. A nossa tendência para o individualismo faz com que, por exemplo, uma família que é constituída de uma avó e de um neto, ou de um pai e os seus filhos, ou de uma mãe e os seus filhos, que é muito comum, seja cada vez mais fragmentada, porque as pessoas não têm tempo para si mesmas, seja pela busca pela sobrevivência, seja pela procura pelos estudos, por uma promoção, e, infelizmente, pelo próprio hábito, e a gente não consegue ver famílias que se reúnam ou que se falem. Muito comum que dentro de uma própria casa, muitas vezes as pessoas usem recursos eletrônicos para se falar e elas acabam evitando de se encontrar dentro da própria residência, dentro da própria igreja doméstica. Tem acontecido isso. O que é que isso pode nos ensinar? Pode nos ensinar que a família
que por muito tempo foi considerada a base de tudo, hoje precisa de uma atenção. E o segundo ponto é que, nessa sociedade toda fragmentada e com a família fragmentada, a família precisa ser reevangelizada. Não se vê mais, muitas vezes, as famílias com aquela devoção, aquela cultura religiosa que foi o sustento diante das dificuldades, foi o porto seguro diante dos terremotos da vida que anteriormente havia. As famílias tendem a se isolar cada vez mais e a se esfriar na fé. E nisso acontece um fenômeno curioso. Crianças pequenas costumam levar os pais a participar da igreja, jovens costumam explicar verdades da fé que os próprios pais não sabiam, e assim por diante. De fato, no nosso tempo, não se pode esperar que as famílias tenham evangelização suficiente para evangelizar aos seus filhos, salvas algumas exceções. Em geral, as famílias possuem uma grande carência de conhecimento e de vivência na fé. É nesse sentido que a catequese pode ser sim um alicerce para fazer com que a religiosidade volte a ser uma flor cultivada dentro de cada lar. Inclusive, por uma questão muito importante, que é o nosso terceiro ponto. A catequese pode sim fortalecer a família. Observe mais uma vez a nossa sociedade e você verá uma verdadeira luta pela sobrevivência dentro de uma selva de pedras, onde as pessoas simplesmente não colaboram, onde o espírito de competição predomina e onde o desgaste por cumprir todas as obrigações assumidas, por pagar todas as contas, afasta as pessoas. A catequese entra em um ambiente como esse e leva as pessoas a refletirem lentamente sobre algumas situações e realidades que foram esquecidas. A catequese lembra, por exemplo, que em última instância esta realidade não é a realidade definitiva da nossa vida. E ela nos faz pensar que tudo do que acontece, todos os esforços que nós temos, precisam ser pensados de uma melhor forma, porque nós não pertencemos, em última análise, a esse mundo. E por que é que tantas pessoas, no entanto, se comportam como se tudo dependesse daqui? A catequese nos ensina isso, a catequese pode ensinar isso à família, a dar um sentido. Pode parecer pouco para você, mas quando as pessoas, na nossa história da humanidade, descobriram um sentido pelo qual lutar, um sentido pelo qual buscar a sobrevivência, tudo teve um peso diferente, tudo foi diferente. Basta você ver que às vésperas das grandes batalhas, quando cidades estão para ser tomadas e devastadas pelos inimigos, aquela população que durante anos esteve de uma forma não completa em uma guerra, em um conflito aberto, quando percebeu que se tratava da própria sobrevivência, assumiu a defesa da sua própria cidade e venceu aquela batalha. Isso aconteceu inúmeras vezes. O tempo presente é muito parecido com isso. A família, como foi dito muitas vezes, é a base de tudo e é mesmo. A família é capaz de produzir grandes benefícios para toda a sociedade, mas principalmente, olha bem, preste atenção, as pessoas não são feitas de números. As pessoas não são números, elas não são coisas, elas não são estatísticas. Elas são pessoas. E o que constitui uma pessoa, por exemplo, é a sua própria história de vida, a sua trajetória, os laços afetivos que ela construiu, os processos nos quais ela foi se transformando, foi se humanizando. É isso que constitui uma pessoa. A catequese pode ajudar muito a família a se humanizar ainda mais, porque a catequese trabalha justamente com a matéria-prima da família, que é a pessoa. A catequese humaniza para evangelizar. A catequese aproxima uma pessoa de si mesma para aproximá-la dos outros e aproximá-la de Deus. E, como disse São João Paulo II, e isso foi várias vezes mencionado e refletido, o futuro da humanidade passa pela família. É uma questão essencial hoje pessoas que trabalham na evangelização e na catequese saberem o alcance e o poder que tem a catequese para salvar vidas, para cicatrizar dores, curar feridas, secar lágrimas, mas principalmente para constituir pessoas amadurecidas e pessoas plenas, pessoas que possam se sentir seguras, amadas e queridas dentro das suas próprias famílias. O futuro da humanidade passa pela família. Eu queria trazer essa reflexão para você, para dizer que continue firme na missão que você tem, seja com a família, seja com a catequese. Então, um abraço muito carinhoso, fique com Deus e até breve.